Aqui estou eu para a gente continuar o capítulo 2 do livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Então, no capítulo 1, a gente falou várias coisas. Eu peço que você que está entrando agora aqui no canal, verifique os outros vídeos, porque o capítulo 1 foi um pouquinho extenso e teve mais ou menos 5 vídeos, porque tem interpretações além da leitura. E o capítulo 2, a gente está no início, no experimento feito por psicólogos agora, na página 35. Então vou me apresentar, meu nome é Maria Eugênia Vieira, sou fisioterapeuta integrativa há 23 anos, trabalho com o sistema nervoso autônomo, focando no equilíbrio de dentro para fora, o equilíbrio através do estímulo, o equilíbrio do nervo vago, e uno neurociência, a física quântica e a espiritualidade. Psicólogos e outros profissionais realizaram inúmeras experiências com indivíduos em transe hipnótico. As pesquisas demonstraram claramente que a mente subconsciente não faz seleções e comparações necessárias ao processo de raciocínio. Ela aceita qualquer sugestão, por mais falsa que ela seja. A gente tinha falado isso no vídeo anterior, né? Se você pensa bem, você vai mandar essa informação para a mente subconsciente como se fosse uma sementinha. Se você pensa no mal o tempo inteiro, você também vai mandar essa informação como uma sementinha lá para o seu subconsciente também. Então, a mente subconsciente, ela não faz seleção e comparações necessárias ao processo de raciocínio. Ela aceita qualquer sugestão, por mais falsa que ela seja. Tendo aceito, ela reage de acordo com a natureza da sugestão recebida. Então, para você que quer ter saúde, todos nós queremos ter saúde, você precisa entender que todo tipo de pensamento que passe na sua mente, a mente subconsciente, ela vai fazer de tudo para realizar. Tem gente que fica todos os dias falando: eu quero morrer, pensando em morrer, dando comandos para o corpo em cima de pensamentos destrutivos. Como as nossas células, elas sentem, elas ouvem tudo que a gente pensa, fala, sente. Então, através dessa informação dos ligands, que são os neurotransmissores, através da comunicação entre os neurônios, essas ligações bioquímicas, essas ligações fisiológicas, esse processo todo ele é reforçado diariamente e a sua saúde tende a se deteriorar. Por isso que é muito importante que a gente esteja sempre pensando bem e a emoção relacionada àquele pensamento esteja coerente. Eu preciso mais uma vez falar que quando a gente fala de coerência cerebral e coerência cardíaca, se essas duas não estão em coerência e não estão em congruência, a gente não equilibra a nossa saúde, a gente não equilibra a nossa vida. Eu vou explicar melhor. O coração, ele é representante das nossas emoções, representante do nosso sistema nervoso autônomo, que é a parte subjetiva, que é o que faz tudo acontecer independentemente, diretamente da nossa vontade. Diretamente, porque eu falo que assim, o coração bata, o coração ele vai bater mesmo que eu não queira. Mas se, por exemplo, você está estressado, o coração ele vai bater mais rápido. Se você está calmo, o coração vai bater mais devagar, compassadamente. Isso a gente chama de variabilidade da frequência cardíaca. A variabilidade da frequência cardíaca
que é esse batimento, esse intervalo de batimento entre um pulso e outro cardíaco, ela tende a ficar mais equilibrada quando nós estamos equilibrados emocionalmente e quando o nervo vago está ativado, em equilíbrio. Então a gente tende a ter melhor saúde, mais mitocôndrias, que são a nossa gasolina, e a gente tende a ter mais energia, a gente tende a ter mais longevidade. A gente tem, no nosso DNA, tem uma coisa chamada telômeros. Então, os telômeros, como se fosse o cadacinho do nosso sapato, a pontinha deles, elas ficam se desgastando, se degenerando, quanto mais a gente tem estresse. Quanto mais a gente tem estresse, quer dizer que a gente está com o nervo vago mal ativado. A gente tem que fazer as práticas e as técnicas e os tratamentos que fazem com que o nervo vago se ative, para que a gente saia mais rápido do estresse, não fique com estresse crônico. E o estresse, ele não é tipo, eu estou estressado. O estresse é tudo aquilo que a gente não controla na nossa vida, no nosso corpo. Então é uma série de emoções, sensações que estão ligadas com baixas vibrações de sentimentos, emoções com frequências baixas. Lembra que em algum momento eu falei que tudo é frequência, tudo vibra? Então, meu corpo vibra, o seu corpo vibra, esse óculos vibra, o livro vibra, mas tem vibrações tudo diferente. Quando a gente morre, nosso corpo perde a matéria, continua vibrando em outra forma, igual a água. A água não tem várias formas, então tem gelo, tem vapor, tem líquido, então são vários tipos de vibrações, vários tipos de formas de vibrar. Então, como eu estava falando, se a gente ficar na frequência da vibração do medo, por exemplo, da culpa, a frequência da culpa, por exemplo, é de 30 Hz. Você só começa a manifestar na sua vida mais saúde, as coisas que você quer, a partir de uma frequência do amor, que é de 500 Hz. Então, olha quanto a gente tem que subir, né? Olha quanto a gente tem que combater isso, mas a gente tem que fazer isso tudo de acordo com o nosso subconsciente, porque o nosso subconsciente está guardando todas as memórias do que a gente trouxe da nossa ancestralidade até hoje, tudo que a gente trouxe da nossa infância até hoje. Então, por mais que a gente pense positivo, se a gente não limpar ele, se a gente não for até o sistema nervoso autônomo, né? Se a gente não fizer práticas que equilibrem o sistema nervoso autônomo, a gente fica incapaz de mudar nossa realidade de saúde. E se a gente não consegue mudar essa frequência, a gente fica repetindo os mesmos padrões. A gente repete os pensamentos, as emoções, as mesmas ações, e a gente vai repetindo as mesmas experiências diariamente, e a gente quer sair desse loop e não consegue, porque para a gente parar de repetir esses padrões negativos, esses programas que estão com vírus, a gente tem que começar a instalar novos programas no nosso corpo, na nossa mente subconsciente, que rege 95% da nossa vida, de tudo que acontece no nosso corpo, na nossa saúde. Então, por isso que eu estou parando para ensinar vocês, para ler, para passar para vocês essas minhas experiências de acordo com os meus estudos de 23 anos e essa junção da física quântica com a neurociência, porque o trabalho que eu desenvolvo no consultório, que é do corpo com a mente, que é de liberação de traumas, tem tudo a ver com isso que eu estou falando, porque eu estou trabalhando o subconsciente, porque o subconsciente, como é representado pelo coração, na coerência, como a gente estava falando antes, é o sistema nervoso autônomo, é onde ficam registradas as memórias de traumas. E o consciente, que é 5%, é nosso pensamento. Então, se o pensamento ele manda uma onda elétrica para o campo quântico, que é o universo, que é onde, antes de se materializar
a nossa realidade aqui está tudo no invisível, e o nosso coração, a nossa emoção é que magnetiza. Então a gente precisa ter essa coerência entre cérebro e coração, e em relação também à ação. Portanto, a gente só age de acordo com como a gente está se emocionando e como a gente está pensando, certo? Então, dando um exemplo de como ela é sugestionável, se um hipnotizado experiente sugerir ao sujeito que ele é Napoleão Bonaparte, ou mesmo um gato ou um cão, ele representará esse papel com incrível precisão. Por um breve espaço de tempo, sua personalidade é mudada. Ele acredita ser o que o hipnotizador disse que ele é. Um hipnotizador hábil pode sugerir a um de seus voluntários que esteja num estado hipnótico que suas costas estão que estão coçando, que o nariz está sangrando a outro, que ele é uma estátua de mármore, e ainda a outro que ele está congelando em temperatura abaixo de zero. Todos eles seguirão a linha da sugestão específica que lhe foi dada, ignorando por completo todos os demais aspectos do ambiente que não digam respeito à sugestão hipnótica. Você entendeu o que você acabou de ouvir aqui? Ou seja, quando o hipnotizador hipnotiza, quer dizer que ele está acessando a mente subconsciente. E como a mente subconsciente ela não tem filtros, ela faz tudo aquilo que é mandada, que o pensamento está falando ali. Então, acontece que tudo aquilo que está sendo sugerido vai ser realizado pelo hipnotizado. Esses exemplos simples mostram a diferença entre a mente consciente raciocinadora e a subconsciente, que é impessoal, não seletiva e que aceita como verdade tudo aquilo que a primeira aceita como tal. Então, a gente tem que convencer a mente subconsciente das crenças contrárias às atuais que nós temos. Percebeu? Se você tem uma crença, vamos dizer, de medo, você tem que convencer a mente subconsciente sua que você tem coragem. E como é que você faz isso? Você tem que repetir inúmeras vezes que você é corajoso, mas não só repetir, como eu já falei em outros vídeos. Você tem que repetir e sentir e visualizar você com coragem. Porque o que magnetiza é o coração. O que magnetiza é o sentimento. Porque se fosse assim, todo mundo que falasse alguma coisa, de imediato aconteceria. Agora, claro, se você falar aquela coisa com tanta emoção naquele momento, acontece fatos que realmente muitas vezes acontece alguma coisa assim relacionada àquilo que foi falado. Eu já passei por esses tipos de experiências. Mas, por exemplo, quando você fala e não está assim com aquele sentimento associado àquilo que você está falando, é basicamente quase impossível você conseguir aquilo que você está querendo. Então, esses exemplos simples mostram a diferença entre a mente consciente. Isso aqui eu já passei e já li aí para vocês aí agora. Então, o que é a mente objetiva e a mente subjetiva? Às vezes, a mente consciente é chamada de mente objetiva, porque trata de objetos externos. Ela percebe o mundo objetivo. Como meio de observação, utiliza os 5 sentidos físicos. Então, a mente consciente, ela observa através dos 5 sentidos. Quais são esses 5 sentidos que vão informar a nossa mente consciente, que é objetiva, que é raciocinadora, que está representada pelo córtex pré-frontal? O cérebro objetivo é
olho, que é a visão, olfato, paladar, gustação, audição e sinestesia, e o tato. Então, esses sentidos, eles vão informar a mente subconsciente se aquele lugar é seguro ou não, se aquela pessoa é segura ou não. Não sei se vocês já passaram por isso. Quando vai a um cemitério, por exemplo, que você vê que é um cemitério, tem gente que se arrepia. Eu, por exemplo, me arrepio. Tem gente que passa mal. Determinados lugares, determinadas pessoas remetem a algum tipo de sensação, seja boa ou seja ruim. Então, a mente raciocinadora, observadora, que é a mente consciente, que é os 5%, ela envia essas informações através dos 5 sentidos físicos. Ela é a orientadora e a diretora de seus contatos com o ambiente. Tá vendo? Eu acabei de falar. Obtemos conhecimento por meio dos 5 sentidos. Gente, eu tô falando aqui sem óculos, eu fico lendo sem óculos para poder treinar minhas vistas. Porque cada vez que a gente coloca uns óculos, a gente está colocando as nossas vistas na cadeira de rodas. Então, a gente tem que treinar a musculatura dos olhos também. E eu, como fisioterapeuta, os olhos também fazem parte da fisioterapia. Então, obtemos conhecimentos por meio dos 5 sentidos. Aqui, você que está me ouvindo está obtendo conhecimento através da audição. Agora, nesse momento, eu estou obtendo conhecimento lendo para você, mais conhecimento ainda, porque eu já li esse livro é todo anotado. Então, conforme já assinalado, sua mente consciente ou raciocinadora, a sua maior função é a do raciocínio. Suponhamos que você é uma das centenas de milhares de turistas que visitam todos os anos o Grand Canyon. Você chegaria à conclusão de que se trata de uma das mais notáveis maravilhas do mundo. A conclusão, ela se basearia na observação da profundidade do local, na forma complexa das formações rochosas, no belo jogo de cores criado pelos diferentes estratos geológicos. Temos, nesse caso, o funcionamento da mente objetiva, que é a do raciocínio, que é a mente consciente, que é 5% da nossa vida. A mente subconsciente, agora vamos falar da subconsciente, ela é frequentemente denominada de mente subjetiva. A outra, objetiva, essa subjetiva. Ela está ciente do ambiente externo, mas não por meio dos sentidos físicos. Ela percebe pela intuição. Então, já fazendo um paralelo aqui. Quanto mais a gente... Eu percebi isso em mim. Quanto mais a gente... E percebi isso em mim, mas já estudei através da neurociência e se comprova essa questão, como eu vou falar aqui agora. Quanto mais a gente se introspecta, quanto mais a gente silencia, quanto mais a gente medita, quanto mais a gente tira esses 5 sentidos, se libera dos 5 sentidos da mente raciocina, que é consciente, que está nos ligando ao mundo exterior. Por que na hora da meditação o ideal, o certo é você fechar os olhos? É justamente para fechar essa porta com o mundo exterior, para você se voltar para o seu mundo interior. Então, quanto mais a gente se volta para o nosso mundo interior, que é habitado por Deus, pelo sistema nervoso autônomo, que é a projeção da mente subconsciente e de Deus dentro de nós, porque a gente não está ligado numa tomada, né? Tudo funciona independentemente da nossa vontade. Nós abrimos mais a nossa intuição, porque quanto mais você está conectado com essa fonte criadora, com essa consciência maior que está dentro de nós e ao redor de nós, a nossa intuição ela começa a melhorar, a aumentar. É a sede das emoções e o repositório
da memória. Então, está falando da mente subconsciente, certo? E cumpre suas funções mais altas quando os sentidos físicos estão inativos. Tá vendo? Quando os sentidos físicos, que são esses 5 sentidos, estão inativos, a mente subconsciente ela cumpre a sua função mais alta, que a gente vai saber, né, depois. Em outras palavras, é a inteligência que se dá a conhecer quando a mente objetiva, que é a racional, suspende suas atividades ou se encontra em um estado sonolento, modorrento. Aquele estado das ondas teta, aquele estado que você começa a ficar um campo fértil para receber todas as informações, aquele estado que acontece na hora que a gente está meio mole para dormir ou então logo quando a gente acorda. A mente subjetiva vê sem usar os órgãos naturais da visão, como eu acabei de falar, por isso que a gente vê e enxerga por conta da intuição, que muitos falam do terceiro olho. Então, possui a capacidade de clarividência e clareaudiência, pode ver e ouvir os fatos que estão ocorrendo em outros locais e pode deixar o corpo viajar para terras distantes e trazer informações que são, não raro, as mais exatas e de caráter o mais verdadeiro. Graças a ela, você pode ler os pensamentos dos outros, saber o conteúdo. Aqui tá cheio de post-it. Saber o conteúdo de envelopes fechados ou intuir as informações gravadas em um disco de computador sem usar o drive. Quando compreendemos a interação entre as mentes objetiva e subjetiva, estamos em melhor situação para aprender a verdadeira arte da oração. Olha. Então, a mente subconsciente, ela é una com a mente de Deus e materializa aquilo que pensamos. Eu mesma hoje já estava falando com um paciente isso, que se vocês observarem aquelas pessoas realmente cristãs que acreditam em Deus, eu vejo muito assim nos evangélicos, né? Pelo menos pelas pessoas que eu conheço, né? E eu sou espiritualista, eu acredito na neurociência, na física quântica, acredito em Deus, mas aqui a gente não está falando de religião. Mas eu estava falando com o paciente hoje isso, que aquela pessoa que realmente tem aquela fé, porque a fé é o quê? É você crer, acreditar, sem mesmo ver, né? Aquilo realizado, você tem fé, mas a nossa fé, a maior parte das vezes, é vacilante. Então, você agradecer, quando você fala gratidão, quando você agradece, você está agradecendo algo que você muitas vezes ainda não recebeu, mas normalmente a gente agradece algo que a gente recebeu. E quando na minha mentoria, por exemplo, que eu faço, e nos cursos que eu estou escrevendo aí para você que queira melhorar sua saúde e sua vida, assim como eu estou melhorando a minha vida, né? Minha saúde, graças a Deus, é boa. Então, você, quando tem fé, você agradece mesmo sem você ter aquilo. Você tem que acreditar que aquilo que você quer já está vindo, que aquilo já é real. Aquilo já é real. E isso tem muitos livros. Um deles que você pode estar olhando aí é a coleção de Neville Goddard. Então, a fé, e tem na Bíblia, né? Obviamente. A fé, ela tem relação com a mente subconsciente, porque a mente subconsciente, ela é una com a mente divina, com a mente de Deus. Então, se Deus está habitando dentro de nós, e essa inteligência que é Deus, que habita dentro de nós, que faz tudo isso fluir, tudo isso se funcionar
independente da nossa vontade. Se você melhora o seu sistema nervoso autônomo, ativando o nervo vago, porque quando a gente ativa o nervo vago, para a gente ativar e mantê-lo ativado, além das técnicas que se faz no consultório, são uma série de mudanças ativas nos seus pensamentos, nas suas emoções, nas suas ações diariamente. São uma série de práticas que vão trazer a gente para essa interiorização, para essa união com Deus. E essa união tem que ser expressa nas nossas ações também. Porque é aquela coisa, você faz uma meditação de manhã, sai para a rua, se irrita com um colega, se irrita no trânsito, não tem paciência com sua mãe que está idosa, não tem paciência com sua esposa ou seu esposo, ou com seus filhos. Não. Isso aí a gente compara as pessoas, pelo menos a gente compara as pessoas que vão para os templos e no templo é uma coisa e fora do templo é outra. O que eu estou falando é justamente o contrário. Você tem que se manter naquele estado de ser uno com Deus, que mantenha a emoção, o pensamento e a ação alinhados em coerência. E aí sim, você começa a manifestar, a co-criar saúde, a co-criar melhoras profissionais, melhoras financeiras. E claro que sempre irão vir acontecimentos que vão nos testar, porque a vida, ela é assim, né? Mas o importante é sairmos desses estresses, desses acontecimentos com menos dificuldade, com mais confiança. O subconsciente, ele não pode raciocinar com a mente consciente. A mente subconsciente, ela não tem capacidade para questionar ou contestar o que lhe dizem. Se lhe fornecem a informação errada, ela a aceitará como verdadeira e trabalhará para tornar correta a informação. E também fará suas sugestões, mesmo as falsas, se mentalizarem com situações, experiências e eventos. Mesmo coisas falsas que sejam colocadas na nossa mente, nós vamos torná-las experiências. Mesmo coisas falsas, elas podem se materializar como situações, experiências e eventos se a mente subconsciente aceitar as sugestões. Tudo que lhe aconteceu foi resultado de pensamentos gravados na mente subconsciente por meio de crenças. Olha, tá vendo o que eu te falei anteriormente? Se você lhe forneceu conceitos errôneos ou distorcidos, é de importância urgentíssima que o corrija. A maneira segura de fazer isso consiste em fornecer-lhe pensamentos construtivos harmoniosos, repetidos frequentemente, tá vendo? Pensamentos construtivos e harmoniosos repetidos frequentemente. Tem que ter consistência, frequência. Ela os aceita. Então, tem que repetir consistentemente, frequentemente, até que a mente subconsciente ela aceite esses pensamentos. Dessa maneira, você pode formar hábitos de pensamentos e vida novos e mais sadios, uma vez que a mente subconsciente ela é a matriz do hábito. A mente subconsciente é a matriz do hábito. É onde fica o programa, o paradigma. É onde, é
onde tudo nasce. O pensamento habitual da mente consciente abre sulcos profundos na mente subconsciente. Se os pensamentos costumeiros são harmoniosos, pacíficos e construtivos, a mente subconsciente responde criando harmonia, paz e situações construtivas. Você já foi dominado pelo medo, pela preocupação e outras formas destrutivas de pensamento? Quem não? O remédio consiste em reconhecer o poder do subconsciente e resolver que vai ter liberdade, felicidade e saúde perfeita. A mente subconsciente, criativa e una com a mente divina, passará a criar o clima de liberdade e felicidade em que você resolveu viver. Então a gente termina aqui hoje. O capítulo 2 também, ele é extenso, mas para não ficar maçante, já que eu leio e faço as interpretações, a gente termina aqui hoje e no próximo vídeo a gente vai começar na página 38, o imenso poder da sugestão. Eu agradeço a você que está aqui comigo e eu agradeço muito também por estar podendo contribuir com você com esses conhecimentos. Até o próximo vídeo.